Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Conexões Raras. Essa é uma iniciativa da Associação Brasileira de Doenças Genéticas e você sabe, cada encontro é uma oportunidade para aprendermos com quem vive na prática os desafios das doenças raras. E a gente sabe que esse desafio, esse dia a dia, traz para nós realidades onde nós buscamos qualidade de vida. Mas também a gente está aqui para compartilhar experiências, a gente está aqui para falar um pouco sobre o diagnóstico e justamente mostrar para você que existe vida sim pós-diagnóstico, que a gente pode ter qualidade de vida, que a gente pode sonhar, que a gente pode realizar um montão de coisas. Como você já me conhece, eu sou Lindenberg Salmito, eu sou pai de um garotão com doença rara, distrofia muscular de Duchenne, sou diretor da Associação Cearense de Distrofia Musculares e estou aqui mais uma vez para apresentar esse episódio do nosso programa Conexões Raras. Hoje a gente tem um assunto super especial para falar aqui, algo que desafia a ciência, né? Nós queremos trazer aqui uma condição onde você vai entender bem, onde você vai aprender um pouco mais, e eu estou falando da doença de Niemann-Pick, especialmente no que diz respeito à perspectiva de pesquisa e a tratamentos que estão sendo desenvolvidos ao redor do mundo. Então, eu estou aqui para bater um papo gostoso com você, para você aprender um pouco mais sobre o assunto. Talvez você esteja aí, quando você ouvir aqui aquilo que vai ser contado, possa até perceber alguns sintomas ou conhece alguém que está passando por isso e pode ajudar nessa descoberta, pode ajudar levando a um diagnóstico precoce. Porque quanto mais rápido esse diagnóstico for descoberto, mais qualidade de vida esse paciente, essa pessoa, essa família vai ter. Eu quero dizer para você mais uma vez o tema do nosso programa, Niemann-Pick, perspectiva de pesquisa e tratamento futuro. Nós vamos compreender como a ciência tem avançado, quais são as expectativas para os próximos anos e como as famílias têm se mobilizado para garantir acesso, visibilidade e esperança. Nós queremos, antes de começar, antes de chamar a nossa convidada especial, agradecer ao nosso apoiador social, que tem nos dado a oportunidade de estar divulgando, de estar propagando, de estar mostrando para você as nossas realidades. E eu estou falando da Takeda. Ela tem dado visibilidade a esse projeto e tem acreditado no poder das conexões humanas e do conhecimento compartilhado. A nossa convidada de hoje é a Rejane Machado. Ela é mãe de um paciente e ela é presidente da Associação de Niemann-Pick e Batten Brasil, mais conhecida na sigla ANPB. Rejane, ela atua diretamente no apoio às famílias, na articulação com especialistas e pesquisadores e também no fortalecimento da comunidade de quem convive com esse diagnóstico no Brasil. A sua trajetória é marcada pela luta, pelo acolhimento e por busca constante de informação, tratamento e o futuro mais digno para todas as famílias com esse diagnóstico. É por isso que é uma honra muito grande para o nosso programa Conexões Raras trazer esta mulher que tem, assim, informações para contar para você, e eu tenho certeza que você vai sair ainda mais acrescido sobre o diagnóstico de Niemann-Pick. Então, eu já quero chamar aqui a Rejane para mostrando para a gente qual é a expectativa que ela tem sobre esse programa. É com você, Rejane. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, boa noite, Lindenberg. Para mim é uma honra fazer parte desse programa, agradeço o convite. Como você já me apresentou, né, eu me chamo Rejane, eu sou mãe de uma jovem, ela se chama Alexia, hoje a Alexia tem 28 anos, e ela recebeu o diagnóstico de Niemann-Pick no ano de 2010, então a gente já tem uma caminhada longa, né, árdua, né, porque não foi nada fácil, não é fácil, mas como você bem disse na sua introdução ali, existe vida sim após o diagnóstico, né, porque tem gente que acha que, meu mundo acabou tudo. Não acabou, pelo contrário, você vai ter que tirar força de dentro para lutar e jamais desistir, porque se você desistir quando você recebe o diagnóstico, realmente você perde o chão, porque o desconhecido é assustador, né? O medo tenta te dominar, mas você tem que ser mais forte, lutar contra isso, porque você não pode adoecer junto com seu filho, né? Se você não tiver força para lutar por ele, ninguém vai fazer isso no teu lugar, né? Então,
A gente não tem essa opção. Existe vida sim, e é um dia de cada vez, e acreditando, né, que em algum lugar do mundo tem alguém pesquisando, estudando, em algum lugar você vai ter alguma informação, né? Enfim, é isso. Que bacana, né? Agora eu fiquei surpreendido. Você já tem uma filha de 28 anos. Eu achava que quem tinha 28 anos era você, entendeu? Mas realmente, assim, fantástico. Fiquei surpreendido mesmo. Mas que bom que a qualidade de vida e a forma como vocês estão conduzindo a vida está trazendo, pelo menos visualmente, essa qualidade de vida que todo mundo quer ter. Mas falando sobre a questão do diagnóstico da sua filha, a gente sabe que uma das maiores dificuldades dentro do Brasil, dentro do nosso sistema de saúde, é a descoberta do diagnóstico. Então, muita gente sofre, às vezes existe na condição rara, existem confusões, nós recebemos diagnóstico de doenças geralmente comuns, e é muito difícil, fica sempre passando de médico para médico. E como foi para você, Rejane? Como foi que essa jornada começou dentro da sua família? Como é que vocês descobriram os primeiros sinais na sua filha? Como é que você chegou a esse diagnóstico de forma correta? Foi uma missão fácil? Você descobriu rapidamente? Ou você, como a grande maioria dos pacientes das famílias raras, você teve uma grande dificuldade? Conta para a gente um pouquinho dessa trajetória. Na verdade, foi tudo muito inesperado, porque a minha filha, até os 8 aninhos de idade, assim, ela foi uma criança normal. Não que ela não seja normal, o que eu quero dizer, ela vivia como uma criança normal, brincava, andava de bicicleta, ia para a escolinha normal, e os sinais foram muito sutis, né, quase que imperceptíveis, assim, no começo. E para a gente, né, é muito difícil você aceitar as limitações do seu filho. Então, por exemplo, ela tinha dificuldade de aprendizagem, né? Então, ela não foi alfabetizada. Então, isso me causava, assim, um certo incômodo, porque eu achava que era escola, que era implicância, eu não queria ver o que realmente estava acontecendo, né? Então, eu mesma procurava desculpa para aquela situação. Então, como a minha filha estudava numa escola junto com uma priminha da mesma idade, e a priminha evoluía e ela não. Então, eu falava, ai, para de ficar comparando a Alexia com a Júlia, né? Cada um, eu só achava que minha filha fosse um pouco mais lenta, com um pouco mais de dificuldade, mas jamais imaginei que pudesse se tratar de uma doença tão grave como a Niemann-Pick tipo C. Então, mas enfim, eu na ocasião lutei com as armas que eu tinha e com as orientações que eu tinha também por parte da escola, né? Porque até então as dificuldades começaram na escola. Então, ela foi para psicopedagoga, para terapia ocupacional, e eu levava umas terapias, até que veio a primeira crise convulsiva. Daí acendeu aquele alerta, né? Opa, não é só uma questão na área da educação, né? Da formação. Tem alguma coisa por trás disso, né? Já envolve uma questão neurológica. Vamos procurar um neurologista. E, graças a Deus, aqui em Curitiba, a gente tem um hospital de referência infantil, que é o Hospital Pequeno Príncipe, com excelentes profissionais. E aí, eu levei a Alexia na emergência, ela já foi atendida pela chefe da neuro do Hospital Pequeno Príncipe, que é a doutora Mara Lúcia, que é médica até hoje da minha filha, uma estudiosa, uma médica amorosa, então nós fomos muito bem amparadas, né, nesse momento difícil, né, mas também a negação ainda fazia parte, porque eu tenho uma sobrinha que sofria de epilepsia, então eu pensava assim, é uma epilepsia, ela vai tomar Tegretol e vai ficar tudo bem, porque foi assim que aconteceu com a Anne, com a priminha e tal. Aí é quando a médica falou, não é só uma epilepsia, porque a médica, a neurologista, já viu outros sinais que eu não percebia.
Por exemplo, a Alexia corria na ponta dos pés, a Alexia tinha uma hepatoesplenomegalia, que é aquela barriguinha mais saliente, né, com o baço e o fígado aumentado. Eu percebi que ela era mais barrigudinha que as outras crianças, mas também nunca achei que fosse um problema. Passava pelo pediatra também, ele nunca chamou atenção, né? Enfim. E aí começou a nossa peregrinação até o diagnóstico, né? Então, a médica falou, vamos investigar, e eu tive a sorte de encontrar uma médica que, como eu falei, que é estudiosa, que gosta do que faz e que vai a fundo, assim, ela não desistiu em nenhum momento, foram anos de investigação, e ela não sossegou enquanto não fechou o diagnóstico, e isso é muito bom, porque hoje, como presidente da associação, eu vejo médicos famílias que passam por médicos que não conhecem, e tchau, e procure outro, ou não procure, vá para casa, está tudo certo. E não pode ser assim, né? A gente está falando de doença neurológica, de doença progressiva, de doença tratável, né? Graças a Deus, é uma das poucas patologias raras que tem tratamento, né? Enfim, foi um processo bastante difícil, foi um choque para a família, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente chegou no diagnóstico, também foi um alívio, porque, como eu falei, o desconhecido assusta, mas pior é você ver o seu filho regredindo e você não saber o que é, não saber do que se trata, não ter, né? Enfim, foi mais ou menos isso. E esse período, né? Está dizendo que a partir dos 8 anos começou a perceber alguma coisa, mas até chegar concreto, o diagnóstico concreto, olha, tem esse diagnóstico de Niemann-Pick, demorou muito tempo ou foi confundido com outra patologia, alguma coisa do tipo? Na verdade, não foi confundido com outras patologias. Suspeitaram de outras patologias, mas fizemos exames e foram descartados. Por exemplo, os achismos eram por minha parte, da minha parte. Ah, é epilepsia. A médica já falou, não é epilepsia, vamos investigar. Então, vamos investigar a doença mitocondrial. Não é doença mitocondrial, né? Vamos investigar, sei lá, doenças metabólicas mesmo. E até que com um exame que ela fez, que deu um aumento, que suspeitaram já de doença de depósito, suspeitaram de uma doença chamada doença de Gaucher, na época. E aí tinha doença, a médica falou, pode ser doença de Gaucher ou Niemann-Pick. Só que, tipo, a médica falou, eu há muito tempo atrás, eu vi num outro país, no congresso que eu fui, uma criança com Niemann-Pick. Pode ser, mas é difícil, porque ela não conhecia nenhum outro paciente no Brasil com essa patologia. E aí fizemos o exame, descartou Gaucher. Então, e aí foi feito o teste de Niemann-Pick e deu positivo. Então, foi assim, devastador mesmo para mim, para minha família, para a própria Alexia. E, assim, ela já tinha o baço e o fígado aumentado desde os 5 aninhos. A dificuldade de aprendizagem, tudo isso já eram sintomas da doença. O diagnóstico, a gente só conseguiu fechar quando ela tinha 10 anos de idade. Mas ela já estava num quadro bem avançado da doença, por conta das crises convulsivas, e a doença também foi muito rápida. Ela já começou a cair muito, daqui a pouco ela foi parando de andar, foi parando de falar, ela ficou acamada, ficou num estágio, assim, muito grave da doença, mas quando a gente fechou o diagnóstico de Niemann-Pick, descobrimos um tratamento, né, que é com o Miglustat, que é o tratamento que ela faz, que é o único tratamento
no Brasil para a doença de Niemann-Pick, mas ele não tinha, eles estavam testando em pacientes fora do Brasil, né? E aí eu falei, não, também quero testar. E aí eu encontrei uma mãezinha aqui em Curitiba mesmo, olha que coincidência, que a filha dela foi a primeira brasileira a tomar esse medicamento, e aí entrei na justiça na época e consegui para minha filha. A Alexia foi uma das pacientes que melhor respondeu no mundo ao tratamento, graças a Deus. Então, ela recuperou habilidades que ela havia perdido. A Alexia voltou a andar, a Alexia voltou a falar, a Alexia voltou para a escola. Enfim, eu digo que foi um verdadeiro milagre, porque a Alexia realmente estava muito mal antes do acesso a esse medicamento, né? Então, foi muito difícil, e depois do tratamento, ela ressurgiu das cinzas, assim, sabe? Graças a Deus. Que notícia maravilhosa, né? Que coisa boa saber que esse tratamento trouxe novamente uma esperança e voltar às habilidades. É tão bom de ser ouvido, né? Isso gera uma expectativa tão boa dentro do nosso coração. Mas tem pessoas que estão tanto nos assistindo aqui pelo YouTube como nos ouvindo pelo Spotify, diante dos nossos canais, que talvez não conheçam os sintomas e estejam numa investigação. Você pode apresentar um pouquinho para a gente quais são os sintomas para que alguém possa identificar aqui, aquelas que estão nos assistindo? Então, a doença de Niemann-Pick, ela é um erro inato do metabolismo, né? É uma doença que o paciente, ele acumula o colesterol dentro das células. É uma doença de depósito, uma doença de acúmulo, né? Então, o colesterol, ele fica encapsulado dentro das células. Ele não faz o transporte, né? E isso que causa toda essa deterioração, né, no paciente. Então, ele se acumula no baço, no fígado, no sistema nervoso central, na medula óssea, enfim, nos pulmões, né, ele afeta órgãos vitais mesmo, assim, e também por conta desse acúmulo, né, que dá as crises convulsivas, afeta a parte neurológica, né. Então, é uma doença que ela pode aparecer em qualquer idade. Então, ela pode aparecer na fase neonatal, com sintomas como icterícia neonatal, que é aquele amarelão que o bebezinho precisa tomar o banho de luz antes de ter alta do hospital. A Alexia, na época, quando a Alexia nasceu, a Alexia também teve esse amarelão, nunca ninguém suspeitou. O colesterol muito alto, mesmo ela sendo muito magrinha, ela tinha o colesterol alto, ela tinha essa questão do baço e do fígado, também afeta a parte motora, né? Então, a Alex, ela tinha um jeito desajeitado de andar, né? Ela era meio desengonçadinha, que é ataxia, né? Aquela caminhada meio, eles falam que andar de bêbado, né? E ela corria na ponta dos pés também, que foi uma coisa que chamou a atenção da médica. Eu notava, mas também, para mim, não era nada assim de anormal. O que mais? Deixa eu me lembrar. O colesterol alto, triglicerídeos alto. E também na fase adulta, quando o paciente é adulto, ele pode ter sintomas que confundem com esquizofrenia. Então, nós temos ainda na nossa associação muitos pacientes que tiveram diagnóstico de esquizofrenia, que chegaram a ficar internados em clínicas psiquiátricas para tratamento, e depois foram descobrir que era Niemann-Pick. Mas isso acontece já na fase adulta. Então, é uma doença muito complexa, difícil diagnóstico. E diante dessa experiência toda, eu vendo que você, de uma forma dedicada, de forma mergulhou para trazer essa questão do tratamento da sua filha,
mas não ficou somente nela. A gente sabe que todo diagnóstico raro, ele não é um diagnóstico individualizado, é um diagnóstico familiar, porque muda completamente toda a família. Mas percebemos, e pela sua história, que a gente estudou um pouco e veio aqui contar, você saiu da condição de dentro de casa e resolveu também mergulhar no mundo das associações, resolveu mergulhar, ajudar o próximo a descobrir. Eu me lembro que quando eu estava à procura, né, de saber qual era o diagnóstico que meu filho estava, e quando descobrimos, nós não conhecíamos ninguém no mundo com esse diagnóstico. Até que, nos tratamentos, procurando outras formas, eu conheci uma estudante que estava fazendo educação física, e nela ela disse, eu conheço algumas pessoas com esse diagnóstico, tem um grupo de WhatsApp, você quer participar? Quero. E foi aí onde eu entrei no mundo de ajudar o próximo. E como foi que despertou o gatilho em você para, eu preciso também colaborar, eu preciso também fazer algo diferente? Como foi chegar até a presidência dessa associação? Então, a associação nasceu justamente da minha própria necessidade, né? Necessidade de entender mais sobre a doença, de acolhimento, né? Então, fui atrás de outras famílias, e foi muito interessante que, como eu te falei, a Alexia, ela foi a terceira brasileira a receber o diagnóstico de Niemann-Pick tipo C. A primeira era minha vizinha. Olha que coisa interessante. Só que ela nunca passou pelo Pequeno Príncipe. Ela fez um tratamento direto em São Paulo e tal. Mas antes de eu conhecer a minha vizinha, eu achei pela internet uma mãezinha no Mato Grosso do Sul. Então, essa mãe que me falou, essa mãe do Mato Grosso do Sul, na época, para você ver como o tempo passa, era Orkut, a rede social do momento. Então, no Orkut, eu achei essa mãe do Mato Grosso do Sul, que me falou, olha, em Curitiba tem também uma menina com a Niemann-Pick. Eu falei, meu Deus, né? E aí, conversando com mães, e no Orkut foram aparecendo outras, e aí, primeiro surgiu o desejo de fazer um encontro de famílias, um encontro de mães, né? Porque a gente queria entender uma das outras, né? Trocar experiências e entender um pouquinho, porque por se tratar de uma doença né, raríssima, né? Tipo, vamos tentar se encontrar. E essa médica, que é a doutora Mara Lúcia, lá do Hospital Pequeno Príncipe, me deu uma hora, Regiane, vamos ajudar, vamos encontrar, o que você precisar, pode contar comigo e tal. E conseguimos organizar o primeiro encontro de famílias. Na época, eram apenas 11 mães, já era um número grandinho, né? Uma doença rara. Só que o detalhe, uma no Ceará, uma na Bahia, duas aqui em Curitiba, uma no Mato Grosso do Sul, uma em São Paulo, uma em Pernambuco, outra em Recife, só para você ter uma ideia, né? Então, uma em cada canto do nosso Brasil, né? E aí resolvemos fazer um encontro em São Paulo, e foi incrível, assim, foi um momento lindo, sabe? De troca, de acolhimento, sabe, você conversar com uma pessoa que sabe o que você passa é outra coisa. A pessoa te ouve de outra forma, né? Ela tem interesse real no que você quer compartilhar, né? E foi muito legal. E daí, desse encontro de famílias, e olha que interessante, nesse primeiro encontro de famílias, a gente divulgou no Orkut, e um pai da Argentina, que é presidente da Associação da Argentina, entrou em contato com a gente, eu vi lá, que vocês vão fazer um encontro, eu posso participar? Claro, então ele veio para São Paulo, participou também do nosso encontro, e foi um momento maravilhoso, e ali nasceu o desejo de fundar uma associação para que a gente tivesse
voz mesmo, né? Que não fosse a Rejane, mas sim um grupo, né, de pais e mães lutando pelo acesso ao tratamento, porque é um tratamento de alto custo. Então, a gente entende que o paciente com um diagnóstico de uma doença grave, né, uma doença rara, degenerativa, não tem tempo para ficar esperando, né, o tratamento. Então, as coisas têm que ter agilidade. E aí a gente pensou, poxa, vamos fundar uma associação, vamos ajudar os recém-diagnosticados a terem acesso ao tratamento, vamos buscar informações. Esse paizinho da Argentina já nos colocou em contato com a Aliança Internacional de Niemann-Pick. Enfim, e a nossa associação ela foi fundada também em 2010, e estamos até hoje, graças a Deus. O nosso trabalho é o acolhimento, né? É voltado mesmo no amparo às famílias, no que diz respeito às novas tecnologias, no acesso ao tratamento, enfim. E já que a gente está falando aqui nesse ponto de novas tecnologias, né? O que tem surgido de novidade, falando de tratamento, o que tem sido avançado, quais terapias, que tipo de acompanhamento especializado, alguém que está passando por essa situação e que nós podemos trazer para ela essa esperança. O que é que tem de novidade para o tratamento da Niemann-Pick? Olha, como eu já tinha falado, a minha filha, ela recebeu o diagnóstico em 2010, então já tem alguns anos, e eu nunca vi, em todos esses anos, tanta novidade ao mesmo tempo, sabe? Então, tivemos um avanço muito importante no que diz respeito às terapias para Niemann-Pick. Recentemente foi aprovado pelo FDA 2 novos tratamentos para Niemann-Pick tipo C. Para Niemann-Pick tipo B também, só lembrando, né, eu não falei no começo, mas a doença de Niemann-Pick, ela se apresenta a doença da Niemann-Pick tipo A, B e C. Então, a doença Niemann-Pick tipo B, por exemplo, AB, existe um tratamento agora também que foi feita uma pesquisa clínica aqui no Brasil, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com o Dr. Roberto Giuliani, a equipe do Hospital de Clínicas. Então, o que parecia impossível também, desde que a gente fundou a associação, não existia absolutamente nada para Niemann-Pick tipo B, e hoje é uma realidade. O tratamento dá uma sobrevida de 30 anos para o paciente. Olha que coisa incrível. O paciente leva uma vida praticamente normal, ele é uma reposição enzimática, porque a Niemann-Pick tipo B, ao contrário da C, que encapsula o colesterol nas células, a Niemann-Pick tipo B, ela é uma deficiência enzimática, o paciente não produz a enzima, né, que metaboliza o colesterol. Então, eles fazem uma reposição enzimática, por endovenosa, enfim. Então, hoje já existe o tratamento para a doença de Niemann-Pick tipo B, e recentemente, como eu falei, pelo FDA foi aprovado 2 novas tecnologias para Niemann-Pick tipo C, que é o arimoclomol e o acnewurst. Então, são 2 tratamentos que ajudam também a retardar a progressão da doença, e também tem a tão esperada e promissora terapia gênica que vem avançando. A gente sabe que não é uma coisa, assim, para tão já, mas também não está tão distante assim, né, porque até então não existia, e recentemente nós participamos de um evento na Argentina também, nós sediamos o 10º Encontro Internacional da Aliança de Niemann-Pick, em parceria com a Associação da Argentina, foi em Puerto Iguaçu, onde cientistas do mundo todo
estiveram e nos atualizaram, né, a respeito dessas tecnologias, e a terapia gênica é um sonho, assim, espero que em breve se torne realidade, sabe? Então, até nós estamos tentando uma aula, né, com esse cientista, com esse estudioso da terapia gênica, ele é da Inglaterra, então ele está disposto a nos dar essa aula, e aí a gente vai divulgar para quem tiver interesse em participar, eu acho que vai ser bem interessante. Bom saber desses avanços, que bom, né? Ter essa expectativa sendo gerada e saber que está trazendo uma qualidade de vida, está trazendo ali algo que pode continuar sonhando, que pode deixar um pouquinho ali o diagnóstico de lado e fazer coisas que talvez anteriormente, como você mesmo mencionou, em 2010 não tinha essa perspectiva, hoje não, hoje já dá para as crianças, as pessoas que vão sendo diagnosticadas, os jovens, já tem outra perspectiva diante daquilo que você enfrentou. E aí, aproveitando essa história, ser mãe não é uma missão fácil, ser líder de associação também não é algo fácil, exige renúncia, exige coragem, exige um montão de coisa. A gente sabe que uma das coisas que mais afeta, fora a questão física dos diagnósticos, o nosso emocional, o nosso psicológico, às vezes isso também é muito afetado, porque muita gente está aqui vendo a gente conversando, rindo, bem descontraído, mas os bastidores é totalmente diferente, né? A realidade são outras. E como é que você tem feito, né? Até para que as outras mães, até para que os outros familiares possam ver isso em você, porque a gente olha para você, vê assim uma pessoa, eu até disse, né, que a sua aparência me traz uma muito, eu nem sonho e nem quero aqui dizer e revelar qual a sua idade, mas quando você disse que tem uma filha de 28 anos, eu quase que não acreditei, justamente pela sua fisionomia, que é de alguém muito nova, né, de alguém muito jovial. E isso a gente sabe que não é algo fantasioso, é algo que está sendo tratado, é algo que está sendo bem cuidado. Então, diz para a gente, o que, é que você faz para fortalecer, para continuar nessa luta todo dia, mesmo diante das incertezas da doença, mesmo diante de alguma coisa que pode acontecer, porque tem os dias bons e os dias maus. Mas o que, é que você tem feito? Um montão de mães, um montão de familiares estão aqui nos assistindo e precisam também dessa dica. Você acabou de falar que é muito bom ouvir de alguém que vive a mesma realidade que eu, que a gente se reuniu e nessa reunião a gente percebia que as pessoas tinham interesse em ver. Quando a gente vê as outras mães, os outros pais, a gente diz assim, olha, eu passo por isso, eu também passo. E aí isso vai fortalecer. Como é que você conseguiu lidar com isso? Como é que você passa por isso? E aí isso ajuda muito. Então, como é que você consegue vencer o dia a dia? Como é que você consegue ser mãe, ser líder de associação, de estar dando apoio às outras pessoas? Então, Lindenberg, parece clichê o que eu vou dizer, mas o que me fortalece é o amor mesmo, ser mãe de uma pessoa com minha pique, por mais difícil que seja, né, lidar com essa doença que todo dia tira um pouquinho da minha filha, o olharzinho dela, o sorriso dela, a vontade que ela tem de viver, o amor que ela transmite sem abrir a boca, ela te olha, você sente o amor, e aí eu penso, poxa, quem sou eu para reclamar, né? Se ela que vive as mazelas da doença no corpinho dela, né, infelizmente, né, por se tratar de uma doença progressiva, chega um momento que o tratamento, ele deixa de ser tão eficaz como no começo, né? Então, como eu havia dito, ela havia recuperado habilidades, mas aos poucos vem perdendo novamente, então por isso a importância né, graças a Deus, terem cientistas estudando as novas tecnologias, porque um vai ficando para trás, vai chegando um novo e vamos melhorando, né, com o que for surgindo, né, mas
a gente tem que ter muito amor, tem que ter muita fé. Eu fui mãe muito nova, eu fui mãe com 18 anos, mas eu perdi a minha mãe também muito nova. Quando eu tinha 12 anos, eu perdi a minha mãe, então eu tive que aprender a lidar com os desafios, então, muito cedo. E aquela história, né? Você decide, você prefere encarar o problema de frente, né? Ou você vai se entregar, né? Eu já tinha falado disso no começo. Eu me recuso a me entregar. Eu sei, assim, que talvez muitos desses novos tratamentos, sei lá, pode ser que minha filha não tenha acesso, né? Mas o que eu penso no futuro, eu penso que nós estamos abrindo portas para um futuro melhor, né? Para as crianças, para os novos diagnósticos, para os adultos, enfim, para que eles não precisem passar por todas as dores que nós passamos, por todas as perdas, porque é muito doloroso, né? Você é pai também de um menino com uma doença degenerativa. Então, é muito doloroso o teu filho vai dormir de um jeito, né? E no outro dia não consegue parar em pé. Então, você vê essas perdas, é muito doloroso. Então, para que outras mães, outras crianças, outros pacientes não precisem passar por isso, então, eu acho que esse é o nosso papel. E a comunidade mesmo, né, essa troca, esse apoio mútuo, né, de famílias, isso nos fortalece também. Então, tem dia que eu tô bem e eu posso te ouvir e você não tá legal e você vai chorar as tuas dores para mim e eu vou estar te ouvindo. Mas tem dia que eu não vou estar bem, mas eu vou poder te ligar e falar, poxa, hoje tá assim, hoje a Alexia tá assado, hoje eu não tô legal. E é tão bom você ter com quem compartilhar, né? Então, eu acho que é muito importante essa união, assim, das famílias, esse suporte, esse apoio, esse acolhimento, essa comunidade. E é isso que fortalece, é isso que nos dá esperança, é isso que, né? Então, eu acredito que a gente tem que passar por isso, vamos passar, né? Não vai ser fácil? Claro que não, mas nada é fácil, né? Então, Tiver que passar, vamos pensar pelo menos da melhor forma possível, da né? melhor forma possível, né? Se a gente puder suavizar, vamos suavizar, né? Porque se você for muito resistente, você torna as coisas mais difíceis. E não só para você, para o teu filho também, né? Para o teu filho, que nem o meu marido, por exemplo, né? Ele não tinha, assim, ele já era mais desesperado. Por exemplo, a Alexa tem uma crise convulsiva. Nossa, ele já entrava em parafuso. Ai, meu Deus, não sei o que. Sabe? Então, uma das partes tem que estar firme. Na hora, eu pegava a Alexa no colo e vamos para o hospital, ele só dirigia, né? Então, eu acho assim que, e por outro lado, ele correndo atrás vamos, tem despesa por minha conta, você, né? E assim vai, eu acho que assim tem que ser, e um precisa do outro, a gente tem que se fortalecer um no outro, e ter esperança, porque pode demorar, mas de pouquinho em pouquinho as coisas vão melhorando. A nossa conversa está tão boa que a gente olha para o relógio e o tempo passa muito rápido, né? A gente vê aqui que a gente conversando, trocando ideias, a gente percebeu que o tempo aqui está voando, voando mesmo. E que bom. Eu queria deixar agora, assim, talvez eu não tenha feito a pergunta, ou talvez você acha que é importante falar. Quero deixar bem livre esse último momento. Se você quer falar, se você quer dizer algo que nós não conversamos aqui,
ou se você acha importante falar para os pais, falar para o pessoal da associação, falar para pessoas que estão descobrindo, o que você acha que é necessário trazer para essa nossa conversa aquilo que a gente ainda não tocou? Assim, as, a- as famílias, elas chegam muito fragilizadas, né? Então, eu acho muito importante que nós, que estamos à frente das associações, né, nós temos um papel muito importante no sentido de ouvir mesmo, ter paciência. A gente também precisa deixar as famílias muito à vontade, no sentido de, por exemplo, nós temos um grupo de mães, um grupo de famílias no WhatsApp. Tem família que fala, eu não quero entrar porque eu tenho medo do que eu vou ver e do que eu vou ouvir. Então, a gente sabe que a gente vai rir com as famílias, mas a gente sabe que a gente vai chorar também com as famílias. Então, eu acho que a gente tem que fazer com que as pessoas que chegam até nós tenham o tempo dela, respeitar o tempo delas, né, da aceitação, porque não é fácil, né, e as pessoas lidam diferente, né, de formas diferentes. Então, eu tenho uma forma de lidar com os meus desafios, você tem a sua forma de lidar com os seus, e, e eu acho que o importante é isso, a gente acolher, a gente ter paciência, enquanto associação, fazer o que a gente puder com relação às políticas públicas, vamos bater na porta de quem tiver que bater, vamos, enfim, eu acho que é isso, eu acho que a associação tem um papel fundamental na vida das famílias com doenças raras. Regiane, aproveita e deixa aqui as redes sociais de como encontrar vocês, de como alguém que está nos assistindo ou nos ouvindo, como eles podem chegar até vocês, através das redes sociais, telefone ou qualquer outra coisa que você possa falar. Então, o nosso site é associaçãoniemanpicbrasil.org.br. Nós também estamos no Instagram. E aqui o que eu vi é que Niemanpic, underline, Batem, underline, Brasil, é esse? Isso, esse mesmo, me deu um branco. Niemanpic, underline, Batem, underline. Quando a Underline. gente começa a escrever Nieman, já aparece o primeiro, tá bom? Então, ok. E o Facebook é a Associação Niemanpic Brasil. Niemanpic com hífen, Nieman com 2 N's, tracinho PICK Brasil. Que bacana. Regiane, a gente só tem a agradecer profundamente por você dividir conosco a sua vivência, o seu olhar sobre o presente, o futuro também do diagnóstico de Niemann-Pick, e por representar tantas famílias que buscam apoio, cuidado e esperança. As suas palavras, elas reforçam, as suas palavras, elas trazem uma importância em tudo que você falou, né? Tanto a questão das pesquisas, das informações, do diagnóstico precoce, do acolhimento, do apoio. E isso tudo traz um conforto para todos aqueles que lhe escutaram ou que assistiu aqui você contar cada detalhe. Gostaria também de deixar contigo, né, uma mensagem final para as famílias, para os profissionais, para as demais pessoas que nos acompanham. E se você quiser também aqui, de uma forma ou de outra, externar algo a mais sobre a questão da associação. Então, o que eu só tenho a agradecer essa oportunidade, né? Um momento rico para a nossa associação, né? Saber que estão nos dando a oportunidade de falar a respeito dessa doença, né? Que ainda é desconhecida, mas que cada vez mais nós precisamos fazê-la conhecida, fazê-la com que profissionais da saúde se interessem, né, em pesquisar, em estudar, porque todo dia tem diagnóstico novo, todo dia tem famílias
abaladas, né, com o diagnóstico. Então, o que a gente puder fazer para agilizar, né, a vida dessas famílias, desses pacientes, no sentido de, né, do diagnóstico precoce mesmo, do acesso aos tratamentos, enfim, do que for possível, né? Então é isso. Eu só tenho a agradecer, Lindenberg. Que bom mesmo. A gente agradece aqui tudo aquilo que você tem lançado sobre nós aqui. Foi realmente um momento maravilhoso. Aprender um pouco mais sobre esse diagnóstico, saber que a gente pode compartilhar dessa melhor forma. E assim a gente chega a mais um fim de um episódio, a gente encerra mais um episódio do nosso programa Conexões Raras. Um espaço construído pela força das experiências e pela certeza de que a informação transforma a realidade. Nós agradecemos aqui mais uma vez a nossa convidada, que trouxe de uma forma maravilhosa, que trouxe de uma forma bem acolhedora, Regiane Machado, que é a presidente da associação da Nimo Pique e Batem. E também quero agradecer mais uma vez a nossa parceira Takeda, que tem nos ajudado a transformar, a ajudar, fazer com que esse projeto seja possível a levar, a compartilhar informações. A gente sabe muito bem que informações traz qualidade de vida. Então, por isso que a gente está compartilhando. E se você nos acompanhou até aqui, curte, compartilha, entra no canal, mostra para outras pessoas, porque quanto mais a gente divulga informações, mais qualidade de vida a gente traz, mais rápido a gente descobre o diagnóstico, porque conhecimento também salva vidas. Seguimos aqui conectados na busca por um futuro ainda com mais acesso, acolhimento, dignidade, para todas as pessoas que vivem com condições raras. Então, é um prazer enorme estar aqui divulgando e mostrando para você o nosso programa. Quem sabe, no próximo episódio eu não estou entrevistando você, estou trazendo a tua realidade, o diagnóstico, e assim nós juntos podemos contribuir para que cada família possa ter uma qualidade de vida e possa enfrentar essas dificuldades de uma forma bem mais agradável, de uma forma bem mais assim, onde possamos atenuar, onde possamos ali facilitar as nossas vidas. Então, eu te encontro no próximo episódio e compartilha, mostra aí para todo mundo, traz essa realidade, porque nós vamos continuar aqui divulgando, porque existe sim vida pós-diagnóstico. Fica com Deus, um grande abraço, beijão no coração e até a próxima, se Deus quiser.